Olá, irmãos. Aqui é o pastor Alberto Seiroc. Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja com todos vocês. É uma alegria muito grande poder entrar na sua casa para juntos estudarmos a palavra de Deus. Se você ainda não baixou a sua revista da Escola Bíblica Dominical, entre no site da Convenção Batista Fluminense e lá baixe a revista Palavra e Vida. Nós vamos iniciar nesse novo trimestre mais uma lição que tem como título Igreja Nunca Fecha. E o texto bíblico é o de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 9 a 19. O tema desse domingo é a eclesiologia. Nós já estudamos isso na lição 9 no trimestre passado. Então, se você quiser conferir, você pode assistir a lição 9, está no vídeo do YouTube, e o tema é a Igreja Cristo Presente no Mundo. Nessa lição nós falamos um pouco mais sobre a igreja e como ela atua aqui nesse mundo, a sua função e as suas características. Eu vou apenas passar alguns pontos para introduzirmos este assunto, onde nós falamos o que é igreja, né? Qual é o significado de igreja. A palavra igreja vem do termo eclesia, uma palavra de origem grega, onde ela é composta de uma preposição ek mais o verbo kaleo. Em grego, ek quer dizer de dentro para fora, uma preposição que expressa esse movimento de dentro para fora. E kaleo, que é o verbo chamar. Daí o termo eclesia significa chamados para fora, ou seja, a igreja são pessoas chamadas para fora. Diferente, às vezes, do que nós percebemos, né? Uma ansiedade muito grande para retornar aos cultos, para sermos chamados para dentro. A igreja, ela é chamada para fora. E essa igreja, ela, na verdade, são pessoas. Os chamados para fora são pessoas que são chamadas. E aí nós temos a ideia de uma congregação local de cristão, uma assembleia onde esse grupo se reúne. Esse é o conceito, essa é a ideia de igreja. São pessoas. O que não é igreja? A igreja não é, por exemplo, um prédio. A preocupação excessiva com um prédio pode confundir o que seja a verdadeira igreja. O templo, por exemplo, de Jerusalém, ele foi destruído. O prédio não tem mais nada, apenas um muro que está lá, simbolizando que um dia havia naquele local uma grande construção. Igreja também não é uma denominação, ou seja, igreja batista, igreja pentecostal, igreja congregacional. Isso não é igreja. Essa denominação que nós damos a esses grupos que seguem diferentes linhas doutrinárias, na verdade, esse título não é um título conferido à igreja. Então, igreja não é uma denominação. Igreja também não é uma instituição, né, do ponto de vista formal. Então, essa igreja, ela não é uma instituição, uma organização. Igreja, ela vai muito além disso. Ou seja, não é o estatuto que forma a igreja. Embora, do ponto de vista legal, você tenha esse tipo de constituição. Mas a igreja, ela vai sobreviver e vai existir independente de um prédio, de uma denominação, de um estatuto ou de algum documento formal. Por quê? Porque nós somos a igreja. A igreja somos nós.
E esse conceito de igreja local é muito importante porque você sabe que a igreja é essa assembleia, essa reunião. Então, quando você traz as pessoas para se reunir em um determinado local, você forma essa assembleia, então você tem esse conceito de igreja local. Mas o conceito individual de igreja é aquilo que a Bíblia estabelece, que nós somos o templo de Cristo, Cristo habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. E a ideia de templo ou santuário, ela muitas vezes fica equivocada. Por quê? Porque na visão de Deus, o santuário, eles são pessoas. Nós somos o santuário de Deus. Então, para Deus habitar, para Deus atuar, Ele vai atuar na nossa vida e através de nós. Nós somos o templo e nós somos o santuário de Deus. Então, para Deus habitar, Ele habita em nós. Agora, o conceito de santuário para as pessoas é diferente. Então, muitas pessoas têm o conceito de santuário como sendo o templo. As pessoas que estão tendo dificuldades para cultuar a Deus, por exemplo, em casa, isso é muito perigoso. Por quê? Porque o templo, ele é um local de adoração coletiva. Mas a adoração individual, ela é feita por cada um de nós, olhando para dentro de nós mesmos, cultuando o Deus que está em nós. Então não há nenhuma dificuldade para aquele que cultua verdadeiramente a Deus, cultuar, seja em casa, seja no templo. A adoração, ela é intensa, ela é verdadeira e ela é correta da mesma maneira. Nós vamos ler alguns textos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ainda na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ele diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Deus habita em nós, Deus está em nós, Ele está conosco e Ele está em nós. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, ele diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que é estar na carne? É você estar vivendo como se você estivesse longe de Deus por estar afastado dos cultos ou estar afastado do templo. Essa visão equivocada, ela pode gerar uma certa confusão na mente dos cristãos, porque eles acham que em casa eles não estão adorando a Deus. Eu quero dizer a você que nessa pandemia eu tenho lido muito mais a Bíblia, tenho cultuado muito mais a Deus do que fazia anteriormente. Ou seja, já tive a oportunidade de ler vários livros da Bíblia, estudá-los com mais profundidade, porque o Deus ao qual eu não sirvo apenas no templo. Sirvo em todos os lugares onde estou. Porque esse é o objetivo da igreja. Qual é o objetivo da igreja de Cristo? O objetivo da igreja é o amadurecimento espiritual dos crentes. É o que nós vamos ver na lição de hoje. Ou seja, a igreja em si, que somos nós, através do estudo da palavra de Deus,
através da comunhão, através da confraternização, através do estudo mútuo e recíproco, nós vamos buscando esse amadurecimento espiritual. E essa ideia, esse pensamento, Paulo ele vai deixar bastante claro na sua carta aos Coríntios, que é o texto que nós vamos analisar no dia de hoje. Então vamos ler na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 3, onde o apóstolo diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então essa pergunta que Paulo faz, na verdade ele faz uma afirmação antes, dizendo à igreja de Corinto que ele não pôde falar a esses crentes como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como meninos em Cristo. Ou seja, ele diz: com leite eu vos criei e não com carne, porque vocês ainda não podiam ter um alimento sólido. De forma que Paulo ele fala dessa necessidade de uma maturidade, de um crescimento espiritual. Quais são os sinais de amadurecimento? Quais são os sinais de crescimento na vida de um servo de Deus, na vida de uma pessoa temente a Deus, na vida de um crente? Então vamos ver quais são os sinais de amadurecimento. Ele fala a respeito da alimentação. O amadurecimento e o crescimento, ele é desejável a todas as pessoas, seja no nível físico, seja no nível intelectual e até mesmo no nível espiritual. Todos precisam crescer, todos precisam se desenvolver. E Deus, ele também deseja isso dos seus filhos. Ele deseja que todos nós cresçamos na sua presença. E esse desenvolvimento, ele vai se dar através das mudanças que vão ocorrendo na nossa vida. Quais são esses sinais? Paulo, ele diz assim: com leite vos criei. E ainda vocês não podem receber um alimento sólido porque vocês não estão preparados para esse tipo de alimentação. Ou seja, na alimentação, você sabe que o crescimento, o desenvolvimento, ele é marcado pela mudança de alimentação. Você não vai ficar a vida toda tomando leite, comendo mingau e papinha. Por quê? Porque você vai passar para alimentos mais sólidos. Você vai querer um churrasco, uma feijoada, uma macarronada. Ou seja, você quer alimentos mais sólidos. E essa mudança de alimentação significa que você cresceu, que você se desenvolveu. Na nossa vida espiritual acontece a mesma coisa. Você inicia lendo a Bíblia, alguém vem e te ajuda, vai orientando você, você não conhece a Bíblia, não conhece os livros da Bíblia, você não sabe como procurar um capítulo, um versículo, e alguém vem e te ajuda. Você não sabe fazer uma oração, alguém vem e te ensina. Ou seja, no início, você vai recebendo esse alimento na boca. É um leite que você vai recebendo. Mas à medida em que você vai crescendo, você já vai começando a estudar com mais profundidade os livros da Bíblia, você vai ler esses livros, você vai compreendê-los com mais profundidade. E você vai começar a entender as doutrinas fundamentais da palavra de Deus. Esse é um alimento mais sólido. É quando você já começa a discutir questões doutrinárias,
questões teológicas, você vai se aprofundando a respeito das questões da fé. Esse é um alimento mais sólido, que você já experimenta e que você já pode também ajudar outras pessoas. Também na nossa vida, quando você inicia a sua vida, a sua jornada, você anda carregado. Ou seja, você não consegue andar sozinho. Você precisa de alguém que te carregue de um lado para o outro. Você pode até fazer uma viagem, mas no colo dos outros, porque você vai andar carregado. Mas à medida em que você vai crescendo, o que você quer fazer? Ainda que você comece a tropeçar, a cair, você quer andar sozinho. Você quer mexer nas coisas, você quer tocar as coisas. E quando você já começa a andar sozinho, todo mundo começa a dizer que legal, né? Que bonitinho, já está andando sozinho. Isso é um sinal de crescimento, é um sinal de maturidade. Ou seja, há um desenvolvimento na vida dessa pessoa. Imagine se você tem uma criança e essa criança ela não quer comer alimento sólido. Quer comer mingau a vida toda. Imagine uma criança que você olha para ela e ela não anda. Com certeza isso vai trazer preocupação. E essa preocupação é porque você sabe que não está havendo crescimento, não está havendo desenvolvimento, amadurecimento. Continuando, os sinais de amadurecimento também, no início você vai ter uma vida dependente. O seu viver é um viver dependente das pessoas. Não adianta nada você pegar a comida melhor, a melhor papinha e colocar do lado do berço da criança. Ela não vai se alimentar e vai morrer de fome. Embora você diga, poxa, mas eu dei o melhor alimento para ela. Sim, mas ela, nesse início, tem um viver dependente. Você precisa ajudar. Mas à medida em que o tempo vai passando, a criança começa a comer sozinha. Ela começa a fazer as coisas de forma independente. Ela começa a agir com mais independência. E à medida em que ela vai agindo com mais independência, você percebe que está havendo um crescimento, um amadurecimento. Também em relação à consciência, durante a infância existe muito partidarismo, né? Principalmente por causa dos pais. Os pais ficam, né? Vem cá, neném do papai, e a outra vem cá, neném da mamãe. E a criança fica, né? Você é de quem? Do papai ou da mamãe? E a criança fica com aquela consciência, preferindo um ou outro. Isso gera uma confusão. Até que ela entende, né, que a necessidade é de cooperação. Ou seja, ela é do papai e é da mamãe também. É do titio, do vovô, da vovó, enfim. Todas as pessoas vão entendendo que o princípio do amadurecimento é a cooperação e não o partidarismo. Paulo, então, coloca essas questões para que o crente possa obter esse desenvolvimento. Infelizmente, a igreja de Corinto, ela não apresentou os sinais de amadurecimento nem de crescimento. Embora fosse uma igreja de Cristo, ela apresentava uma atrofia no seu desenvolvimento espiritual. Paulo, para orientar essa igreja, ele vai trazer algumas imagens da igreja. E nessas imagens da igreja, ele traz várias imagens. No capítulo 3, ele vai falar basicamente de duas. E são as duas imagens da igreja que nós vamos estudar hoje. Primeiro, ele, lá no capítulo 3, versículo 9, da primeira carta aos Coríntios, ele diz assim:
porque nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então essas duas imagens, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos entender, né, essas duas imagens da igreja que o apóstolo Paulo traz para nós. Em primeiro lugar, vamos ver a imagem da igreja lavoura de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 6 a 8, ele vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. A ideia da igreja lavoura é justamente porque estava havendo uma discussão na igreja de Corinto. Haviam, na verdade, 3 partidos. Um do apóstolo Paulo, um partido apoiando Apolo, e ainda tinha um outro partido apoiando Pedro. Então, Pedro, Apolo e Paulo, né, eles gozavam de uma preferência nessa igreja. E Paulo então vai mostrar o seguinte, que o trabalho que todos os 3 realizaram é o trabalho que a lavoura, né, de Deus, ela necessita, que são os cuidados, né, a plantação, os cuidados, o desenvolvimento, e até chegar ao final, que é a colheita. Mas quem deu o crescimento não foram os apóstolos. Quem deu o crescimento foi Deus. É Deus que dá o crescimento. E ele então vai trazer essa ideia da igreja lavoura. Vamos analisar um pouco mais a respeito dessa imagem da igreja. A igreja lavoura, ela tem um lavrador. Esse lavrador é Deus. Ou seja, o grande lavrador é Deus, porque é Ele que dá o crescimento, coisa que ninguém pode fazer com a planta. É Deus o grande lavrador. Mas as fases dessa lavoura, né, começa com a plantação. Então, a plantação, ou seja, a semeadura, a preparação do terreno, tudo isso é feito pelos plantadores. No caso da igreja de Corinto, Paulo foi aquele que plantou aquela igreja. Ele preparou o terreno, pregou o evangelho, levou a palavra e as pessoas se converteram ao Senhor Jesus. Paulo partiu para outras viagens missionárias. Então, vieram outros trabalhadores, como por exemplo, Apolo, do qual eles estavam falando, e também de Pedro. Esse cultivo, ele foi realizado pelos chamados cultivadores, ou seja, aqueles que estavam tratando daquela planta, tirando as ervas daninhas, procurando cuidar dessa planta. E no final se tem a colheita. O processo da plantação, do cultivo, até chegar à colheita, quem é que realizou a maior obra? Os plantadores ou os cultivadores? E é isso que Paulo está dizendo, nenhum dos dois. Porque o crescimento, quem faz brotar a semente é Deus. E quem dá o crescimento a essa planta é Deus. Tanto na plantação quanto no cultivo, o grande lavrador, que é Deus, é que vai permitir lá na frente uma colheita. De forma que os plantadores e os cultivadores, eles vão realizando a sua obra, mas devem realizar esta obra para a glória de Deus. Essa igreja lavoura, então, é a imagem que Paulo traz para marcar
de uma forma bem nítida que o grande lavrador é Deus, que na plantação e no cultivo, até chegar à colheita, quem deu todo o crescimento, quem realizou todo o processo invisível ali, foi Deus. A segunda imagem que Paulo traz é da igreja edifício. E essa igreja edifício, ele vai falar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11, onde ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então Paulo ele está dizendo, que recebeu a graça de Deus e como sábio arquiteto, do grande Deus, ele coloca o fundamento sobre o qual a igreja está edificada. E esse fundamento é Cristo. Então todos os demais que vêm edificam sobre o fundamento, sobre esse alicerce que é Jesus. Ele diz mais ainda. Ele diz: e se alguém sobre este fundamento, ou seja, sobre Jesus, formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeiro, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Quando ela se manifestará? Então ele vai dizer: na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia pelo fogo. Eu quero fazer uma pequena observação sobre a questão da igreja edifício. Em primeiro lugar, ele fala a respeito do alicerce, do fundamento. Então vamos observar aqui como a igreja edifício, ela é trazida nessa imagem que Paulo descreve. Primeiro, nós temos um construtor. O grande construtor é Deus. E nós somos os construtores menores. E Deus, como grande construtor, ele já colocou o fundamento, o alicerce desta obra. Então, temos uma obra para construir sobre um alicerce o qual Deus estabeleceu. Esse fundamento, esse alicerce é Jesus. Não podemos colocar outro alicerce. Não podemos colocar outro fundamento. Nós vamos edificar sobre esse. A igreja de Cristo, aqueles que são de Jesus, edificam sobre o fundamento que é Cristo. E o grande construtor é Deus. Todavia, a obra não está pronta. A obra precisa ser desenvolvida. E sobre este fundamento é que nós vamos construir. Cada um de nós também somos construtores. Então temos uma construção e temos os construtores que vão edificar sobre este fundamento que é Jesus, o qual o grande construtor que é Deus já estabeleceu. A grande questão da igreja edifício é o material que as pessoas utilizam nessa construção. O que Paulo está procurando conscientizar a igreja é em relação ao material. E ele diz que alguns utilizam ouro, prata, pedras preciosas. Observe que ouro, prata e pedras preciosas são materiais resistentes ao fogo.
Mas ele continua na lista dizendo o seguinte, que alguns usam madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha são materiais que não vão resistir ao fogo. Então, sobre o alicerce, que é Jesus, nós estamos construindo. Essa construção, ela se refere, por exemplo, às doutrinas fundamentais, que já é o fundamento, já faz parte do fundamento. E temos as doutrinas menores, vamos chamar assim. Quando chegar o grande dia, a vida de cada um, a obra de cada um, vai ser testada pelo fogo. Aquilo que você realizou, aquilo que você creu, o fundamento sobre o qual você edificou, vai determinar o seu futuro. Vamos supor que você tenha construído sobre um fundamento errado, não sobre o fundamento que Deus colocou, o alicerce de Deus, que é Jesus. Vamos supor que você tenha colocado o seu fundamento em uma outra pessoa. Quando você for testado, tanto as suas obras quanto os seus fundamentos poderão ser destruídos. Ah, mas eu realizei obras de ouro, de pedras preciosas. Sim, mas o que vai acontecer? Essas obras podem permanecer, mas o fundamento ele não vai resistir. Você construiu sobre o fundamento errado, embora usando, talvez até com boa intenção, um material resistente ao teste final. Mas por ter construído em cima de um alicerce errado, como Jesus contou na parábola das duas casas, que foram construídas sobre a rocha e sobre a areia. Embora as duas casas fossem iguais, ela foi destruída porque o alicerce não resistiu. Mas ele vai falar de uma outra coisa. Ele vai falar daquelas pessoas que constroem sobre o alicerce correto, que é Jesus. Estão na igreja, receberam Jesus como Salvador, confessam-no como Senhor, mas por algum motivo estão utilizando material inflamável, não material durável. São aqueles materiais que não vão suportar ao fogo. Estão ensinando doutrinas, músicas, costumes que não estão de acordo com a palavra de Deus. Material é madeira, feno e palha. Eles não estão de acordo com aquilo que a palavra de Deus estabelece, nem de acordo com a doutrina. Esse material, ele não vai resistir. Ele vai ser queimado. Mas Paulo diz uma coisa interessante. Todavia, essa pessoa, ela será salva pelo fogo. Ou seja, embora o material dela não tenha resistido e tenha sido consumido pelo fogo, ela será salva. O seu trabalho todo foi perdido, porque foi feito talvez para uma vanglória, por uma vaidade pessoal, para uma exibição, por status, por uma besteira qualquer. E o indivíduo fez por fazer. Tudo isso será perdido. Todavia, por estar sendo edificado sobre um fundamento firme que é Jesus, essa vida será salva pelo fogo. Imagine, por exemplo, um navio, um mercador com seu navio, com toda a sua mercadoria. Ele passa por uma tempestade e nessa tempestade o navio ele se perde. Mas aquele indivíduo, aquele comerciante, ele consegue nadar e sobreviver. Então, o comerciante que naufragou, embora ele tenha perdido toda a sua mercadoria, ele está salvo, apesar de ter passado pelas ondas. O que Paulo está dizendo
é que essa disputa entre a construção e os construtores, com relação ao material que eles estão utilizando, o perigo é você usar material de segunda. O perigo é você usar um material que não vai resistir ao fogo. Por isso, lá em Apocalipse, no capítulo 21, quando se fala da cidade celestial, os muros, os fundamentos dessa cidade celestial, eles são feitos de ouro, prata, pedras preciosas. O fundamento é um fundamento que vai persistir, que vai existir para sempre. Então a igreja edifício, ela deve construir sobre esse alicerce firme que é Jesus. O cuidado que nós vamos ter é com relação ao material que nós estamos utilizando. Se é um material que resiste ao fogo, que resiste ao incêndio, ou se é um material que vai ser queimado. Vamos ver algumas características agora da imaturidade da igreja. Então, uma igreja imatura, por exemplo, na igreja lavoura, como é que essa imaturidade se manifesta? É uma divisão entre os plantadores e os cultivadores. Um preferindo A, outro preferindo B, outro preferindo C. Cada um achando que a sua atividade é melhor do que a outra. E Paulo, ele está dizendo, não é nada disso. Tudo que você faz, na verdade, não é nada, porque quem está dando crescimento é Deus. Você apenas tem que realizar a sua obra de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus. A imaturidade na igreja lavoura, então, é essa disputa entre plantadores e cultivadores. Um achando que é melhor do que o outro, quando na verdade a Bíblia diz que eles não são nada. Deus é o grande lavrador. E na igreja edifício? A imaturidade na igreja edifício, ela se dá entre os construtores e o material que cada um vai utilizar. Ou seja, alguns acham que podem usar material de segunda, podem fazer qualquer coisa na igreja, podem fazer qualquer coisa no culto, usando material inflamável. Não vai resistir. Tudo isso será destruído. Mas se tem alguma coisa de ouro, de prata, de pedras preciosas, isso vai permanecer. E se você construiu sobre o edifício, sobre o alicerce correto, embora o material seja queimado, seja perdido, você será salvo todavia, como que pelo fogo. Paulo ainda fala sobre os tesouros que nós temos, que são tesouros em vasos de barro. Ou seja, ele vai afirmar que a grande riqueza que nós temos na nossa vida é porque Deus habita em nós. E por Deus habitar em nós, existe dentro de nós um grande tesouro, uma grande riqueza. Nós somos o templo do Espírito Santo. E por sermos o templo do Espírito Santo, embora a nossa vida seja frágil, embora a nossa vida passe por uma série de dificuldades, nós temos uma riqueza dentro de nós, que é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo em nós. É isso que faz a nossa vida valer a pena. E é esse Deus que habita em nós que nós cultuamos, que estamos cultuando em nossas casas. Por isso Paulo vai dizer, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quero então concluir dizendo o seguinte. Em primeiro lugar, a igreja somos nós. Onde você estiver, aí está a igreja de Cristo. Onde você estiver, ali está o representante do reino de Deus. Em segundo lugar, nós somos o templo de Deus. A preocupação com o templo terreno pode ser válida em determinados aspectos. Mas lembre-se,
O mais importante é que Deus habita em você. E se você é o templo de Deus, esse templo, com certeza, não pode ser fechado. O outro pode. O templo físico, construído de pedra, cimento e tijolo, esse pode ser fechado, pode ser destruído e nunca mais ser aberto. Mas esse templo que somos nós, ele não pode ser fechado. Ah, mas eu preciso ir lá no templo, fazer uma oração e receber uma bênção. Ora, Paulo ele vai dizer o seguinte: esse tipo de preocupação não deve existir entre os filhos de Deus. Por quê? Porque você é o templo de Deus. Esse templo não pode ser fechado. A igreja somos nós. Deus pode ser cultuado 24 horas por dia nas nossas vidas. E com relação às demais necessidades que nós temos, eu quero então deixar para você essa palavra final e concluir essa lição, dizendo o seguinte: nesse mesmo texto, Paulo diz: tudo é vosso. Isso mesmo, tudo é vosso. Você não ouviu, né, alguma coisa trocada. Eu estou dizendo que tudo é seu. Tudo. Absolutamente tudo. E quem afirma isso não sou eu. É o próprio apóstolo Paulo, é Deus que fala através do apóstolo. Lembrando que devemos ficar tranquilos em nossa vida, cultuando a Deus, sendo fiel a Ele, procurando realizar todas as coisas de acordo com a sua vontade. Porque tudo é vosso. Então eu deixo para concluir esse estudo de hoje dizendo o seguinte: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Preste atenção nessas palavras. Tudo já é seu. Você já tem posse dessas coisas, já pertence a você. Seja o apóstolo Paulo, seja Apolo, seja Cefas, no caso Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Então lembre-se disso. Lembre-se que tudo é vosso. Mas lembre-se de uma outra coisa. Lembre-se ainda que Paulo disse: e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Você pertence a Jesus. E por pertencer a Jesus, você deve viver uma vida para honrar e glorificar o seu nome. Que Deus te abençoe, que você possa viver uma vida tranquila na presença do Senhor. Talvez você tenha sofrido perdas nesse período, mas não olhe dessa forma, porque você tem uma riqueza muito maior. Talvez você esteja olhando apenas para um lado. Olhe agora para esse versículo. Sinta-o em seu coração. Lembre-se dele diariamente. E faça com que essas palavras ecoem dentro do seu coração, na sua mente, na sua alma. Tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Fique com Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa experimentar essa graça, essa bênção em seu coração. Amém.